Oi pessoal, eu sou a professora Mirilane. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que está sendo muito solicitado no Enem, na prova de linguagem. E eu verifiquei nos anos de 2017, 2018 e 2019, foi muito recorrente. Eu estou falando do gênero lírico. Vocês já ouviram falar em lirismo? Toda vez que uma questão de prova solicite a vocês que observe ou uma característica ou mesmo como o lirismo foi conduzido num dado texto, nós estamos falando de subjetividade, de emoção, de marcas de sentimentos do eu lírico, da voz que fala no poema, do sujeito que fala num dado texto, no caso poético. Eu selecionei aqui 3 poemas, um de 2019, um de 2018 e 2017, que foram colocados como questões de prova no Enem. Então vem comigo, acompanhe esse vídeo. Se você está se preparando para a prova do Enem, acompanhe aqui, acompanha também no Instagram, Mire no Português, para que você possa ficar por dentro de tudo que está rolando no Enem. Agora eu vou ler para vocês a questão de número 29 do caderno azul de linguagens, tá? Em outro caderno pode ser que tenha outro número, então é importante observar isso, tá, gente? E a questão 29 traz um poema de Cecília Meirelles, e aí eu vou ler e depois eu comento, tá bom? Canção. No desequilíbrio dos mares, as proas giram sozinhas. Numa das naves que afundaram é que certamente tu vinhas. Eu te esperei todos os séculos, sem desespero e sem desgosto, e morri de infinitas mortes, guardando sempre o mesmo rosto. Quando as ondas te carregaram, meus olhos, entre águas e areias, cegaram como das estátuas, a tudo quanto existia alheias. Minhas mãos pararam sobre o ar, e endureceram junto ao vento, e perderam a cor que tinham e a lembrança do movimento. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. E só talvez ele ainda viva dentro dessas águas sem fim. Cecília Meirelles. E aí vem um enunciado, eu vou ler para vocês, que diz assim: na composição do poema, o tom elegíaco e solene manifesta uma concepção de lirismo fundada na... Antes de ler as alternativas, eu vou comentar aqui esse enunciado específico. O próprio enunciado já nos encaminha para a resposta dessa questão. Se você prestar atenção no vocabulário que foi empregado aqui, tom elegíaco, ou seja, tom de tristeza, de lamento, solene, um tom mais formal, um tom mais cerimonioso. E aqui nós vamos entender o seguinte: nós temos um sujeito lírico, um sujeito que fala no poema e que lamenta a morte, né, do seu amado. Esse amado não voltou, né, do mar. Não é isso? Ele se perdeu aí no mar, foi embora, não voltou mais, e esse amor não pôde se concretizar, né? O eu lírico diz na primeira estrofe que no desequilíbrio dos mares as proas giram sozinhas, numa das naves que afundaram é que certamente tu vinhas. Então ela está falando com alguém que ela estava esperando, né? Ela, que eu digo, o ser que fala aqui no texto, estava esperando e não voltou devido a esse naufrágio, né? E aí nós vamos pensar nessas 2 palavras importantes. Ela está falando de alguém que partiu, que foi embora, que, né, no caso, tragicamente morreu, né, nesse navio que naufragou. E essas palavras nos encaminham para o entendimento desse texto. Primeira coisa que eu vou falar aqui é que o texto pede que você entenda como a concepção de lirismo é fundamentada nesse texto, né? E aí vamos lá, pensando no lirismo enquanto manifestação de sentimentos, de emoções
do eu lírico, da voz que fala no poema, nós vamos observar aqui, na alternativa A, contradição entre a vontade da espera pelo ser amado e o desejo de fuga. Em nenhuma das estrofes, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 estrofes, e nenhuma dessas estrofes o eu lírico menciona o desejo de fugir, né? Pelo contrário, ele está à espera do ser amado. Na segunda estrofe, o eu lírico expressa isso. Eu te esperei por todos os séculos, sem desespero e sem desgosto. Então essa é uma alternativa que você vai descartar, obviamente, pela própria expressão do eu lírico. Na letra B, expressão do desencanto diante da impossibilidade da realização amorosa. Vamos lá. O eu lírico estava esperando o seu amor. E nessa espera, né, houve o quê? Uma quebra de expectativa. Algo que era provável de acontecer, que era esse amor voltar e ela viver esse sentimento, ocorre um evento que impede isso, que é a nave que afunda, né? E aí o que ocorre? Uma impossibilidade de esse amor acontecer. Essa alternativa aqui está dentro do que nós podemos esperar dessa concepção lírica. Ela lamenta essa impossibilidade de concretizar esse amor. Então é uma resposta aqui aceitável. Na letra C, associação de imagens díspares indicativas de esperança no amor futuro. Bom, o eu lírico diz aqui, enuncia, que passou séculos esperando por esse amor e morreu de infinitas mortes, guardando sempre o mesmo rosto, né? E em nenhum momento, nenhuma das estrofes expressa o desejo de um amor futuro, de um outro amor. É como se o tempo estivesse congelado ali, naquele momento em que a nave afunda, quando ela diz, quando as ondas te carregaram, meus olhos entre águas e areias cegaram como das estátuas, a tudo quanto existe alheias. Ou seja, tudo que acontece, ela está alheia, ela paralisou no tempo, no momento em que ocorreu esse naufrágio e levou fatalmente a possibilidade de ela viver esse amor. Na letra D, recusa a aceitação da impermanência do sentimento pela pessoa amada. É um sentimento que é permanente para ela. Ela parou nesse momento desse naufrágio, né? E ela diz que a única coisa que talvez, no campo da possibilidade, tenha sobrevivido, ainda viva, seja o sorriso que se perdeu, o sorriso dela que se perdeu nas águas sem fim. Ela diz isso na última estrofe. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. E só talvez ele ainda viva dentro dessas águas sem fim. Ou seja, é um sentimento que ela vai carregar para a vida inteira, que é o sentimento de amor por esse ser que naufragou, que morreu tragicamente no mar. A letra E, que diz consciência da inutilidade do amor em relação à inevitabilidade da morte. Em nenhum momento o lírico nega o amor, apesar de ter ocorrido essa tragédia que impedisse a concretização desse relacionamento. Então, nós temos aqui como resposta plausível a letra B, né? E a letra B, expressão de desencanto diante da impossibilidade da realização amorosa, que é a resposta do gabarito. E como eu falei para vocês, o enunciado mesmo, essas duas palavras, principalmente a palavra elegíaco, nos encaminha para essa resposta, que é o desencanto, o sofrimento, a dor pela impossibilidade da realização amorosa. Então, pessoal, eu escolhi a questão de 2019, a questão 29 do Caderno Azul, como eu falei, porque é a mais recente. Eu acho que seria mais interessante trabalhar com uma questão mais próxima mesmo, né? Mas se vocês desejarem, se vocês tiverem interesse, eu posso gravar uma análise das outras questões dos anos de 2018 e 2017 que eu selecionei, tá bom? Só fique ligado
na seguinte dica: o texto lírico, quando for cobrado no texto do Enem, observe sempre essa questão da emoção, da característica voltada para a subjetividade, para as marcas de impressões do eu. Observem verbos empregados na primeira pessoa, pronomes empregados na primeira pessoa, e vocês já estão sabendo que estão diante do gênero lírico, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Me segue lá no Instagram também, Mire no Português. E aqui também, tá? Dá o seu like e me segue aqui, tá bom? Eu venho com mais dicas boas aí do Enem para vocês. Tchau, tchau!